Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No. O conflito entre israelenses e palestinos não é novo. A gente queria entender como ele surgiu e... Em um vídeo gravado em Doha, no Catar, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse neste sábado que o movimento está à beira de uma grande vitória. O Hamas lançou uma ofensiva surpresa contra Israel. Novos ataques israelenses. Parte de um prédio de 14 andares caiu por inteiro. O ódio entre Israel e Palestina não é de hoje. E é claro que isto não começa com o nascimento de Ismael e Isaac, pois Ismael não era árabe e Isaac não era hebreu. O ódio, a raiva entre Israel e Palestina não é uma guerra, briga entre árabes e judeus. A briga é entre hebreus e hebreus. Isto porque os palestinos são hebreus e os judeus, obviamente, são hebreus. E outro motivo é que os árabes e os hebreus não existiam na época. Portanto, estes povos não podiam se odiar, uma vez que não existiam nem árabes e nem judeus. É claro que Ismael e Isaac são patriarcas, mas eles não são os patriarcas na época de árabes e judeus, porque estes povos não existiam. As coisas começam com o fim do reinado do rei Saul. Nesta ocasião, quem reina é Davi, e ele está passando por maus bocados com a revolta de Absalão, seu filho, que queria usurpar o trono. E neste período do reinado de Davi, o seu reino enfrenta uma guerra civil. Na época que Davi reinava em Israel, as pessoas gostavam do seu reinado. Mas quando estourou a revolta de Absalão contra seu próprio pai, mais da metade da população não gostou desta disputa. E um destes descontentes era Simei, um benjamita da família de Saul, que amaldiçoou Davi quando este chegou a Baurim, em fuga de Jerusalém, por ocasião da rebelião gerada por Absalão. Isto está registrado em 2 Samuel, capítulo 16, dos versículos 5 a 13. Eu vou ler somente o versículo 5, porque o texto é meio grande. Está escrito: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Depois da derrota de Absalão, Simei foi até o rei Davi, como centenas de outros membros da tribo de Benjamim, e demonstrou que estava profundamente arrependido por seu crime. Está escrito: E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16. O rei Davi, claro, perdoou-o, mas no seu leito de morte, ele deu instruções claras e especiais a Salomão em relação a Simei, de cuja fidelidade ele parecera ter dúvidas. Está escrito: Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. 1 Reis, capítulo 2, versículos 8 e 9. Simei, sendo descendente, parente do rei Saul, era um homem rico, sábio e potencialmente perigoso. No começo do reinado de Salomão, o novo rei chamou Simei e ordenou-lhe que se mudasse para Jerusalém e que não saísse da cidade. Se ele deixasse a cidade, seria morto. Simei concordou
com estes termos, mas 3 anos depois saiu da cidade para recuperar 2 dos seus escravos que haviam fugido para Gate. Ao saber desta violação, Salomão chamou Simei às contas pela violação do seu juramento a Jeová e ordenou que Benaia o executasse. 1 Reis 2, versículos 36 a 46. Mas por que Simei era contrário a Davi? Uma das respostas para esta pergunta era porque Simei era parente do ex-rei Saul, e não foi só Simei que era contrário a Davi, pois outros cidadãos que eram partidários de Saul apoiaram Simei. Isso aconteceu pelo simples motivo de o rei Saul ser um bom rei, e estes queriam que os familiares de Saul governassem. O rei Saul ampliou as fronteiras de Israel e deixou os cofres do país em dia. Era um bom guerreiro e administrou Israel bem melhor que Salomão. Saul certamente era um péssimo religioso. Ele não obedecia às leis religiosas mosaicas. Ele deu trabalho e dores de cabeça para Samuel. Saul também não era um homem culto. Ele era explosivo, invejoso, um tanto truculento e troglodita. Se comparado a Davi e Salomão, Saul era um homem rude, homem de guerra, mas contudo foi um bom rei. Tanto é verdade que as tribos do norte, que eram as 10 tribos, queriam que os descendentes de Saul governassem Israel. E Mefibosete reinou por 2 anos, até ser brutalmente traído e assassinado pelos seus próprios homens. Quando Salomão reinou, e reinou muito mal no país, as 10 tribos queriam a separação em definitivo, justamente por causa da má administração de Salomão, filho de Davi. As 10 tribos do norte ficaram conhecidos como povo de Israel, e as 2 tribos do sul ficaram conhecidos como o povo de Judá, ou judeus. E é por isso que o povo de Israel e o povo da Palestina se odeiam. Na verdade, é um povo só. Todos são hebreus, todos são judeus, todos são israelitas, mas se odeiam. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.